Sou Amber Mitchell, 24 anos, sentada sozinha no restaurante mais caro da cidade, olhando para uma conta de $12.000 que não consigo pagar. Minhas mãos tremem ao ler o bilhete dos meus pais. Vamos ver como o fracasso se sai dessa. Considere isso um treinamento para a vida. Eles planejaram essa piada para me ensinar sobre responsabilidade, algo que alegam que me falta. Mas, desta vez, foram longe demais. O porta-cheques de couro parece pesar 450 kg enquanto eu me esforço para respirar. Se você estiver assistindo, me diga de onde está assistindo e clique em curtir e se inscrever para acompanhar minha jornada desde esse momento humilhante até o caminho inesperado que ele me levou. Crescer na família Mitchell significou viver sob um microscópio. Meus pais, Lauren e Jason Mitchell, construíram seu império imobiliário do zero, transformando um pequeno investimento em um negócio multimilionário em uma década. A história de sucesso deles era impressionante, mas lançou uma longa sombra sobre a minha infância. Cada conquista não era celebrada, era esperada. Cada fracasso era ampliado e catalogado para referência futura. Nossa casa de 5 quartos em Glen Park exibia o sucesso deles com suas bancadas de mármore e escadaria imponente. Mas o perfeccionismo que permeava cada canto fazia com que parecesse mais um museu do que um lar. Fotografias de férias em família expostas nas paredes capturavam rostos sorridentes, mas as câmeras não captavam atenção antes de cada foto, minha mãe ajustando minha postura ou meu pai me lembrando de a sorrir com sinceridade. Excelência não é uma meta, Amber. É a base, dizia meu pai enquanto revisava meu boletim. Uma nota em cálculo não era motivo para comemoração, mas sim para conversas preocupadas com a queda nos padrões. Minha mãe sentava-se ao lado dele, concordando com a cabeça, as unhas impecavelmente cuidadas batendo na mesa da cozinha. As aulas começavam cedo. Aos 7 anos, esqueci minhas falas durante uma peça da escola. Em vez de conforto, ganhei uma semana de ensaios obrigatórios na sala de estar. Aos 12, fiquei em segundo lugar em um concurso regional de soletração. Meu prêmio eram 3 horas extras de prática de vocabulário por dia durante um mês. Estamos preparando você para o mundo real, explicava minha mãe. Ninguém lá fora recompensa a mediocridade. O momento decisivo aconteceu no meu último ano do ensino médio. Apesar de manter um GPA 4.0, participar de inúmeras atividades extracurriculares e garantir admissão em várias universidades de prestígio, cometi o maior pecado na família Mitchell. Escolhi cursar a escola de design de Rhode Island em vez da alma mater dos meus pais, a Universidade de Princeton. Arte, meu pai zombou, deslizando minha carta de aceitação pela mesa como se estivesse contaminada. Isso não é uma carreira, Amber. É um hobby. A decepção da minha mãe se manifestou de uma forma mais sutil, mas igualmente dolorosa. Eu simplesmente não entendo por que você desperdiçaria seu potencial desse jeito, disse ela, com a voz carregada daquele tom familiar de resignação que se tornará a trilha sonora do nosso relacionamento. Apesar da desaprovação deles, segui minha paixão. 4 anos na faculdade de artes me deram um gostinho de liberdade, mas as realidades financeiras impediram que eu rompesse completamente os laços. Meus pais pagaram minha mensalidade, um fato que nunca me deixaram esquecer, embora tenham deixado claro que esse investimento era, na melhor das hipóteses, relutante. Após a formatura, consegui um emprego em uma galeria pequena, mas respeitada, em Chicago. Por 18 meses, mantive minha independência, mesmo que meu estúdio coubesse no closet dos meus pais. Eu estava me virando do meu jeito, até que não consegui mais. Cortes no orçamento atingiram a galeria com força. Como a mais nova contratada, fui a primeira a sair. Com o aluguel vencido e as economias esgotadas, enfrentei a perspectiva humilhante de voltar para casa aos 24 anos. A reação dos meus pais à minha situação foi uma mistura de satisfação presunçosa e apoio condicional. Claro, você pode ficar conosco, disse minha mãe por telefone. É isso que acontece no mundo das artes. Pelo menos agora você entende. A mudança de volta para casa restabeleceu velhos padrões com uma velocidade assustadora. Meu quarto permaneceu inalterado, uma cápsula do tempo de conquistas do ensino médio. Mas novas regras foram implementadas, toque de recolher, check-ins, sessões de estratégia de carreira que invariavelmente envolviam sugestões para inscrições em escolas de negócios. A palavra fracasso tornou-se mais frequente no vocabulário dos meus pais. Nem sempre era direta.
Às vezes, vinha envolta em preocupação ou disfarçada de conselho, mas estava sempre presente. Cada carta de rejeição de emprego ou e-mail não respondido tornava-se evidência no processo em curso contra o meu caminho escolhido. 3 meses depois desse acordo, meu pai anunciou que jantaríamos no Lucille, o restaurante mais exclusivo da cidade, onde as reservas normalmente eram feitas com meses de antecedência. Jantaremos com os Thompsons, explicou ele, referindo-se a parceiros de negócios de longa data. Use algo apropriado. O caminho até o restaurante foi desconfortavelmente silencioso, exceto pelos comentários ocasionais da minha mãe sobre a minha aparência. Você não poderia ter feito algo mais no seu cabelo? Ela perguntou, olhando para o meu penteado simples pelo retrovisor. A primeira impressão é a que fica. Olhei pela janela, observando as luzes da cidade se misturarem, sem saber que aquele jantar se tornaria um ponto de virada na minha vida, só que não da maneira que meus pais haviam planejado. Lucille ocupava todo o último andar de um arranha-céu no centro da cidade, com suas paredes de vidro oferecendo vistas panorâmicas do horizonte da cidade. Um porteiro uniformizado nos recebeu ao entrarmos no saguão de mármore, e um elevador privativo nos levou ao restaurante. O maitre reconheceu meu pai imediatamente. Senhor Mitchell, que bom revê-lo. Sua mesa está pronta. Nós o seguimos pelo restaurante mal iluminado, passando por mesas de clientes bem vestidos, envolvidos em conversas sussurradas. Lustres de cristal lançavam um brilho aconchegante sobre o ambiente, e música de piano ao vivo proporcionava uma trilha sonora sofisticada. Eu me sentia mal vestida, apesar de usar meu melhor vestido preto e os brincos de pérola que minha avó me dera na formatura. Scott e Ritter Thompson já estavam sentados à nossa mesa. Scott se levantou, cumprimentando meu pai com um aperto de mão firme e minha mãe com um beijo na bochecha. Ritter ofereceu um sorriso experiente. E esta deve ser sua filha, disse Scott, virando-se para mim com um olhar avaliador. Sim, a Amber vai ficar conosco temporariamente, explicou meu pai, enfatizando a palavra temporariamente o suficiente para me fazer estremecer. Ela está entre oportunidades no momento. A maneira como ele expressou isso fez minha perda de emprego parecer um ano sabático, em vez do revés profissional que foi. Forcei um sorriso e estendi a mão. É um prazer conhecer vocês dois, disse eu, tentando projetar uma confiança que eu não sentia. Amber trabalhava em uma galeria de arte, acrescentou minha mãe enquanto nos sentávamos. Infelizmente, o setor artístico pode ser muito volátil. Ritter assentiu, solidária. Minha sobrinha passou por uma fase parecida. Ela está na faculdade de Direito agora. A conversa mudou de rumo antes que eu pudesse defender minha escolha de carreira, passando para assuntos de negócios e conhecidos em comum. Permaneci em silêncio, estudando o cardápio com crescente alarme. Os preços eram astronômicos, entradas a partir de $80, pratos principais na casa das centenas. Um sommelier apareceu à nossa mesa e apresentou ao meu pai uma carta de vinhos encadernada em couro. Após uma breve consulta, ele escolheu uma garrafa de Chantal Margaux que custava mais do que meu aluguel mensal em Chicago. Vamos comemorar hoje à noite, anunciou meu pai enquanto o vinho era servido. Scott e eu acabamos de fechar o negócio com a Vestridge. Taças foram erguidas em um brinde, e eu participei, apesar de não ter ideia do que o negócio com a Vestridge envolvia. Meus pais nunca me incluíam em suas discussões de negócios, considerando minha falta de interesse por imóveis como mais uma falha pessoal. Quando chegou a hora de fazer o pedido, meu pai fez um gesto de desdém para o cardápio. Pegue o que quiser, Amber. É uma ocasião especial. Os outros pediram com a confiança de quem jantava em estabelecimentos como esse, foie gras, carne de Kobe, tudo com infusão de trufas. Selecionei as opções mais baratas que encontrei, que ainda tinham preços absurdos. Durante o preparo dos aperitivos, tentei entrar na conversa várias vezes, mas fui sutilmente interrompido ou redirecionado. Quando mencionei um artista famoso cujo trabalho a galeria havia exposto, minha mãe rapidamente mudou de assunto para as recentes férias dos Thompson em Bali. Quando o prato principal chegou, eu já tinha desistido de participar. Em vez disso, concentrei-me na minha comida, um robalo perfeitamente cozido, mas em porções modestas, que de alguma forma justificava o seu preço de $200. No meio da refeição, o telefone do meu pai tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É o Jenkins, disse Scott. A gente devia levar isso. E eu preciso retocar o nariz, acrescentou minha mãe, levantando-se.
Ritter, você gostaria de se juntar a mim? Em instantes, eu estava sozinha à mesa. Olhei para o relógio depois de terminar meu robalo. 10 minutos se passaram, depois 20. Aos 30 minutos, comecei a me preocupar. Enviei uma mensagem para minha mãe: tudo bem? Nenhuma resposta. Aos 45 minutos, o garçom se aproximou com os cardápios de sobremesas. O resto do seu grupo volta logo? Perguntou ele. Não tenho certeza, admiti. Eles atenderam a uma ligação. Ele assentiu e se retirou, retornando minutos depois com uma pasta de couro. Enquanto isso, o cavalheiro pediu que eu trouxesse isso para você. Meu estômago embrulhou quando aceitei a pasta. Dentro estava a conta, uma única folha de papel com um número que me fez suspirar: $12.459,87. Abaixo, havia um bilhete escrito à mão com a letra inconfundível do meu pai: vamos ver como o fracasso se sai dessa. Considere isso um treinamento para a vida. A sala começou a girar enquanto eu olhava para a quantia de 5 dígitos na conta. Meus pulmões pareciam estar entrando em colapso, cada respiração se tornando mais superficial que a anterior. Isso não podia estar acontecendo. Mesmo para meus pais, esse nível de crueldade parecia inimaginável. Meus dedos trêmulos alcançaram o celular e abriram o contato do meu pai. A ligação caiu direto na caixa postal. Em seguida, liguei para minha mãe. O resultado foi o mesmo. Com o pânico crescente, enviei mensagens de texto para as duas: isso não tem graça. Por favor, voltem. As mensagens apareceram como entregues, mas permaneceram não lidas. Depois de várias tentativas, descobri que ambos os números tinham me bloqueado. Não foi uma lição momentânea, eles planejaram essa humilhação meticulosamente. O garçom retornou, pairando em expectativa perto da mesa. Está tudo bem, senhorita? Meus pais, eles vão voltar a qualquer momento, menti, com a voz embargada. Eles estão apenas atendendo a uma ligação importante. Ele assentiu, mas não se convenceu. Claro, vá com calma. Enquanto ele se afastava, notei outros clientes olhando em minha direção. Teria a notícia da minha situação se espalhado ou minha angústia era tão visível? De qualquer forma, o peso dos olhares deles intensificava minha humilhação. Com as mãos trêmulas, abri meu aplicativo bancário. Meu saldo me encarou: $267,43. Nem de perto cobria os aperitivos, quanto mais a conta inteira, com seus vinhos raros e pratos principais caros. Esta não foi a primeira lição que meus pais orquestraram. Quando eu tinha 16 anos, eles me deixaram no shopping sem avisar, pegaram meu celular e minha carteira e me disseram para descobrir como voltar para casa para me ensinar a administrar recursos. Acabei ligando para minha avó do telefone de uma loja. Durante a faculdade, eles certa vez esqueceram de enviar minha prestação de moradia para me ensinar responsabilidade financeira, me forçando a dormir no sofá de um amigo até que eu pudesse convencê-los a restabelecer a responsabilidade financeira. Mas isso era diferente. Era uma humilhação pública planejada para me destruir completamente. O gerente do restaurante se aproximou da minha mesa, com uma expressão profissionalmente neutra, mas com um olhar avaliador. Seu crachá dizia: Connor. Senhorita Mitchell, está tudo bem com o seu jantar esta noite? Perguntou ele, com o tom revelando que já suspeitava que algo estava errado. Engoli em seco. Parece que houve um mal-entendido. Meus pais se afastaram, mas estão pagando a conta. A expressão de Connor não mudou. Seu pai ligou para o restaurante. Ele nos informou que você pagaria a conta. Meu coração apertou ainda mais. Deve haver um engano, sussurrei, embora soubesse que não havia. Era exatamente isso que meus pais haviam planejado. Receio que não. Ele foi bem claro, respondeu Connor. Seu tom de voz baixou um pouco. Há algum problema com o pagamento? As lágrimas que eu vinha contendo transbordaram. Não posso pagar isso, admiti, as palavras queimando minha garganta. Não tenho esse dinheiro. Seu comportamento profissional endureceu. Entendo. Nesse caso, preciso pedir que você ligue para alguém que possa ajudá-lo a resolver esta situação. Caso contrário, talvez precisemos envolver as autoridades.
A ameaça do envolvimento da polícia me fez entrar em pânico. Uma cena de um programa de televisão passou pela minha cabeça, uma mulher sendo levada algemada para fora de um restaurante, apressada, para jantar. Será que eles realmente me prenderiam? Será que meus pais realmente queriam que isso acontecesse? Por favor, implorei. Deixe-me tentar pensar em algo. Posso fazer o pagamento parcial agora e o restante depois? A expressão de Connor permaneceu impassível. Infelizmente, não oferecemos planos de pagamento, senhorita Mitchell. Enquanto conversávamos, mais clientes se viraram para observar nossa interação, com expressões que variavam da curiosidade ao julgamento. Minha humilhação pública estava completa. Sem ter a quem recorrer, liguei para minha melhor amiga, Riley. Preciso de ajuda, eu disse quando ela atendeu, com a voz quase inaudível. Estou na Lucille e meus pais me deixaram uma conta enorme como uma espécie de lição de moral. Quanto? Perguntou Riley. Quando contei o valor, ela engasgou. Amber, eu não tenho esse dinheiro. Talvez eu pudesse te transferir $200, mas é literalmente tudo o que tenho até o dia do pagamento. Não era o suficiente, mas já era alguma coisa. Qualquer coisa ajuda, eu disse. Depois de desligar, Connor sugeriu que eu ligasse para outros familiares. Com opções limitadas, tentei falar com minha tia Jennifer, irmã da minha mãe, que sempre fora mais gentil do que o resto da família. Querida, sinto muito, disse ela depois que expliquei a situação. Parece exatamente algo que sua mãe faria. Eu ajudaria, mas estou na Europa agora. Quando eu pudesse transferir o dinheiro, seria tarde demais. A cada tentativa frustrada, a realidade da minha situação se tornava mais clara. Eu estava presa numa armadilha, exatamente como meus pais pretendiam. Há mais alguma coisa que você possa oferecer como garantia? Perguntou Connor, baixando a voz novamente. Joias? Um relógio? Balancei a cabeça e parei. Eu tinha, sim, uma coisa de potencial valor, meu portfólio. Eu havia levado para o jantar, na esperança de mostrar aos meus pais meu trabalho recente, uma tentativa patética de ganhar a aprovação deles mais uma vez. Tenho minhas obras de arte, respondi hesitante. Peças originais. Elas valem alguma coisa. Connor ergueu uma sobrancelha, mas gesticulou para que eu mostrasse. Peguei a pasta de couro ao lado da minha cadeira e a abri cuidadosamente sobre a mesa limpa. Lá dentro estavam minhas melhores peças, paisagens urbanas detalhadas com elementos ocultos que só se revelavam após uma inspeção mais atenta. Para minha surpresa, a fachada profissional de Connor cedeu um pouco ao examinar a primeira peça. Estas são muito boas, disse ele, estudando os detalhes intrincados de uma paisagem urbana ao entardecer. Você fez estas? Assenti, um pequeno lampejo de orgulho substituindo momentaneamente meu pânico. Eu me especializei em arte arquitetônica urbana na RISD, expliquei. Rhode Island School of Design? Perguntou ele, erguendo os olhos com renovado interesse. Foi lá que meu irmão estudou. Pela primeira vez naquela noite, alguém estava realmente vendo meu trabalho, realmente o vendo, em vez de descartá-lo como um hobby ou uma fase. Connor examinou cuidadosamente cada peça, fazendo perguntas sobre minha técnica e inspiração, que revelavam que ele sabia mais sobre arte do que eu esperaria de um gerente de restaurante. Você já expôs na Galeria Kingston? Perguntou ele. Alguns dos seus trabalhos me lembram de uma exposição que vi lá no ano passado. A conversa sobre minha arte me proporcionou um breve alívio da minha crise, uma pequena validação da qual eu não havia percebido o quanto precisava. Por um momento, eu não era um fracasso sentado sozinho com uma conta impagável. Eu era um artista discutindo meu trabalho com alguém que realmente o apreciava. Enquanto Connor continuava examinando meu portfólio, senti uma estranha mudança na dinâmica entre nós. O que começara como um confronto estava evoluindo para algo que se assemelhava a um interesse profissional. Você já pensou em vender estas peças? Perguntou ele, devolvendo cuidadosamente uma peça detalhada ao meu portfólio. Já vendi algumas obras menores, admiti, mas nada significativo ainda. A galeria para a qual eu trabalhava ia expor algumas das minhas peças antes de ter que me dispensar. Connor assentiu, pensativo. Meu irmão Tyler é dono de uma pequena galeria no centro da cidade. Ele se concentra em artistas emergentes. Ele hesitou e acrescentou: Você se importaria se eu ligasse para ele?
Ele pode se interessar pelo seu trabalho. A esperança brilhou levemente. Isso seria incrível, mas ele viria hoje à noite? Ainda estou enfrentando esse problema imediato. Apontei para a conta que ainda estava ameaçadoramente sobre a mesa. Deixe-me ligar para ele, disse Connor, afastando-se para fazer a ligação em particular. Enquanto esperava, liguei para Riley novamente, que confirmou ter transferido os $200 prometidos. Era uma gota no oceano comparado ao que eu devia, mas já era alguma coisa. Agradeci profusamente. O que seus pais achavam que aconteceria? Perguntou ela, com raiva evidente na voz. Eles esperavam que você magicamente conseguisse $12.000. Acho que esperavam que eu ligasse para eles implorando por ajuda, respondi, percebendo a importância, para admitir que sou um fracasso e que preciso deles. Isso é uma questão de controle. A resposta de Riley foi imediata e veemente. Que se dane. Não dê a eles o que eles querem. Suas palavras fortaleceram minha determinação. Eu encontraria outra saída para aquela situação, qualquer outra, antes de ligar para meus pais. Connor voltou 15 minutos depois. O Tyler está a caminho, disse ele. Ele disse que está intrigado com a minha descrição do seu trabalho, mas eu deveria ser franco. Mesmo que ele esteja interessado, provavelmente não conseguirá cobrir a conta inteira imediatamente. Entendo, eu disse, grata por até mesmo esse resquício de esperança. Enquanto esperávamos por Tyler, notei um casal de idosos em uma mesa próxima observando nossa interação com interesse indisfarçável. A mulher sussurrou algo para o marido, que assentiu antes de se levantar e se aproximar da nossa mesa. Com licença, disse ele, com a voz suave, mas firme. Sou Frank Wilson, e esta é minha esposa, Doris. Não conseguimos deixar de ouvir um pouco da sua situação. O constrangimento me inundou novamente. Sinto muito por atrapalhar o seu jantar, comecei, mas ele dispensou meu pedido de desculpas com um gesto. Mocinha, frequentamos este restaurante há 30 anos e nunca vi uma situação tão vergonhosa, disse ele. Por um momento, pensei que a crítica fosse dirigida a mim, até que ele continuou: que tipo de pais fariam uma coisa dessas com o filho? A aliança inesperada trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Frank se virou para Connor. Gostaria de falar com o dono sobre como este estabelecimento está lidando com a situação. Connor se endireitou. Senhor Wilson, garanto que estamos tentando encontrar uma solução que funcione para todos. É mesmo? Desafiou Frank. Porque, do meu ponto de vista, parece que o senhor está ameaçando uma jovem com uma ação policial por algo completamente fora do controle dela. Enquanto os homens conversavam, Doris se aproximou e sentou na cadeira ao meu lado. Meus pais também eram difíceis, disse ela baixinho, dando um tapinha na minha mão. Não tão dramáticos assim, mas nunca acreditaram que eu pudesse ter sucesso nos meus próprios termos. Como você lidou com isso? Perguntei. Eu fui embora, ela disse simplesmente. Construí minha própria vida. Foi a decisão mais difícil e melhor que já tomei. Ela acenou com a cabeça em direção a Frank. O conheci 2 anos depois. Ele viu em mim um valor que minha família nunca viu. A gentileza inesperada deles foi avassaladora. Aqueles estranhos estavam demonstrando mais compaixão do que meus próprios pais haviam demonstrado em anos. 20 minutos depois, Tyler chegou. Ele era mais novo que Connor, vestia-se casualmente com jeans e camisa social, e tinha o mesmo olhar observador do irmão. Ele me cumprimentou com um aperto de mão caloroso antes de voltar sua atenção para o meu portfólio. Ao contrário do interesse educado de Connor, a avaliação de Tyler era intensamente focada. Ele estudava cada peça em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas sobre meu processo ou inspiração. Os minutos se estenderam desconfortavelmente enquanto ele revisava meu trabalho, mas resisti à vontade de preencher o silêncio com uma tagarelice nervosa. Finalmente, ele olhou para cima. Estas são excelentes, disse ele, especialmente esta série. Apontou para minhas paisagens noturnas urbanas, uma coleção que criei durante meu último ano na RISD. Há algo que lembra Edward Hopper, mas com uma perspectiva arquitetônica moderna que parece original. Seu feedback específico e atencioso foi uma validação que eu não tinha percebido que ansiava. Não foram os comentários vagos de "é muito legal" em que recebi de amigos da família ou os comentários desdenhosos de "um passatempo interessante" dos meus pais.
Era um reconhecimento profissional do meu trabalho por seus méritos artísticos. Gostaria de exibi-las na minha galeria, disse Tyler. E estou disposto a comprar 2 peças à vista hoje à noite. Meu coração disparou. Quanto você está oferecendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. O valor que ele mencionou não era suficiente para cobrir a conta inteira, mas, somado à contribuição de Riley e ao pouco que eu tinha na conta, faria um estrago considerável. O alívio me invadiu, rapidamente seguido por uma nova preocupação. Mas estas são algumas das minhas melhores peças, eu disse. Eu esperava construir meu portfólio com elas. Tyler sorriu. É exatamente por isso que eu os quero. Eles mostram o seu potencial. E não estou apenas comprando a arte, estou investindo em suas futuras exposições na minha galeria. Enquanto negociávamos os termos, Connor se aproximou com uma atualização. Conversei com a gerência, disse ele. Dadas as circunstâncias incomuns, eles concordaram em reduzir a conta em 15% como cortesia profissional. A combinação da compra de Tyler, o desconto e as contribuições de Riley da minha própria conta ainda me deixavam uns $2.000 a menos. Eu estava calculando quanto tempo levaria para pagar esse valor quando Frank Wilson se aproximou novamente. A diferença já está paga, disse-lhe com firmeza. Não posso aceitar isso, protestei. É demais. Considere isso um investimento, não uma caridade, disse Doris, juntando-se ao marido. Mas temos uma condição. O que é isso? Perguntei cautelosamente. Não volte para essas pessoas esta noite, disse Frank, com a expressão séria. Ninguém que colocasse seu filho nessa situação merece que ele seja devolvido. Mas não tenho para onde ir, admiti. Doris sorriu. Temos uma casa de hóspedes que está vazia. É sua até você se reerguer. A oferta me surpreendeu. Você está me oferecendo um emprego? Você mal me conhece. Eu conheço o seu trabalho, ele retrucou. E reconheço o talento quando o vejo. O resto a gente descobre no decorrer do processo. Enquanto finalizávamos os detalhes tanto da venda de arte quanto do possível emprego, outros clientes que haviam presenciado os eventos da noite pararam em nossa mesa. Uma executiva de marketing me entregou seu cartão, mencionando que sua empresa às vezes encomendava obras de arte originais para seus clientes. Uma professora de arte aposentada elogiou a técnica na minha série Cityscape e perguntou se eu oferecia workshops. O que começara como uma das experiências mais humilhantes da minha vida estava se transformando em um evento inesperado de networking. A natureza pública da aula dos meus pais havia criado um público para minha arte e minha história. Quando todos os pagamentos foram processados e a conta finalmente quitada, me vi do lado de fora do restaurante com Frank e Doris, Tyler e, surpreendentemente, Connor, que havia encerrado seu turno. Sejam bem-vindos para ficar conosco o tempo que precisarem, reiterou Doris, me dando o endereço e uma chave reserva. A casa de hóspedes tem uma entrada independente, então vocês terão privacidade. Não tenho palavras para agradecer, eu disse, ainda impressionado com a gentileza deles. Às vezes, família é quem você encontra, não quem você nasce, disse Frank, apertando a mão da esposa. Nunca tivemos filhos, mas adotamos alguns vira-latas ao longo dos anos. Tyler se ofereceu para me levar até a casa dos meus pais para pegar meus pertences. Espero no carro, se quiser, disse ele. Ou posso entrar para dar apoio moral. Espere lá fora, decidi. Isso é algo que preciso fazer sozinho. O caminho até Glam Park foi tranquilo, dando-me tempo para processar os acontecimentos da noite. Meu celular, que liguei novamente, vibrava sem parar com mensagens e ligações dos meus pais, mas ignorei todas. Eu os enfrentaria do meu jeito agora. Quando chegamos, pedi ao Tyler que esperasse 30 minutos antes de vir me ver. Se eu não sair até lá, me ligue. Se eu não atender, talvez se preocupe. Ele assentiu, entendendo a seriedade por trás da minha tentativa de humor. A casa estava iluminada quando me aproximei, sugerindo que meus pais aguardavam ansiosamente meu retorno. Usei minha chave pelo que sabia que seria a última vez e entrei no saguão. Minha mãe apareceu imediatamente, sua expressão cuidadosamente composta atraída pela tensão ao redor dos olhos. Amber, graças a Deus. Estávamos morrendo de preocupação. E você? Perguntei, passando por ela em direção à escada.
Essa é uma maneira interessante de demonstrar preocupação. Meu pai saiu do escritório. Agora escute aqui. Eu o interrompi. Não, escute você. Vim pegar minhas coisas e depois vou embora. O choque deles era evidente enquanto eu subia as escadas para o meu quarto. Eles me seguiram, com protestos e justificativas em profusão. A lição era para o meu próprio bem, eu precisava aprender a ser autossuficiente, eles só estavam tentando me ajudar a crescer. Ignorei suas vozes enquanto fazia as malas, levando apenas o que era verdadeiramente meu, minhas roupas, meus materiais de arte, alguns livros queridos e a colcha que minha avó havia feito para mim. Deixei para trás o relógio caro que me deram de formatura, as roupas de grife que insistiram que eu precisava, todos os adereços da vida que escolheram para mim. Depois de arrumar minhas malas, encarei-os uma última vez no corredor. Vocês queriam me ensinar uma lição sobre sobreviver sozinha. Parabéns. Lição aprendida. Para onde você vai? Perguntou minha mãe, com a voz mais grave agora, talvez finalmente percebendo a magnitude do que tinham feito. Um lugar onde eu seja valorizada por quem sou, não punida por quem não sou, respondi. O rosto do meu pai endureceu. Você está cometendo um erro. Sem nós, você não tem nada. Pensei em Tyler esperando lá fora com meu portfólio e uma oferta de emprego, em Frank Doris e sua casa de hóspedes, em Riley e sua amizade inabalável, em Connor e seu apoio inesperado. Você está enganada, disse eu simplesmente. Sem você, eu finalmente tenho a mim mesma. Saí pela porta sem olhar para trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza, mas do alívio avassalador de finalmente me libertar. Tyler estava esperando exatamente onde eu o havia deixado, com o motor ligado e o rádio ligado baixinho. Ele não fez perguntas quando coloquei minhas malas no carro, apenas me deu um aceno tranquilizador enquanto eu afivelava o cinto de segurança. Pronta? Perguntou ele. Olhei para a casa onde eu havia crescido, para a porta da frente ainda aberta, com a silhueta dos meus pais refletida na luz. Mais do que pronta, confirmei. A casa de hóspedes atrás da casa vitoriana de Frank Doris era charmosa, uma cocheira reformada com paredes de tijolos aparentes e janelas grandes que proporcionavam excelente luz natural para pinturas. Eles me mostraram o lugar com genuíno entusiasmo, apontando a cozinha totalmente equipada e o pequeno jardim em frente à minha porta. Usamos principalmente para visitar a família, explicou Doris. Mas ninguém é esperado até o dia de ação de graças. Isso é muita generosidade, protestei novamente. Pelo menos me deixe pagar o aluguel ou ajudar na sua propriedade. Frank dispensou minhas preocupações. Discutiremos os detalhes mais tarde. Hoje à noite, você precisa descansar. Depois que eles foram embora, sentei-me na beira da cama desconhecida, com os acontecimentos da noite me inundando em ondas. Meu celular continuou vibrando com mensagens dos meus pais, alternando entre exigências para que eu voltasse para casa imediatamente e apelos mais suaves para que pelo menos os avisassem que eu estava segura. Enviei uma única mensagem: estou segura, mas preciso de espaço, antes de silenciar as notificações dos números deles. Dormi mal naquela primeira noite, com sonhos repletos de contas impagáveis e pais desaparecidos. Quando amanheceu, eu quase esperava acordar no meu quarto de infância, com os eventos da noite anterior nada mais que um pesadelo elaborado. Em vez disso, abri os olhos e vi a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o som distante dos pássaros no jardim. Minha nova realidade. Tyler havia combinado que eu fosse à sua galeria naquela tarde para discutir o projeto e entregar a obra de arte que havia comprado. Passei a manhã organizando meus poucos pertences na casa de hóspedes e criando um orçamento com base no salário que ele havia mencionado. Seria apertado, mas, combinado com futuras vendas de arte, poderia funcionar. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava fazendo planos que não envolviam a aprovação ou o apoio financeiro dos meus pais. A galeria era menor do que onde eu trabalhava em Chicago, mas tinha uma curadoria primorosa, com uma mistura de artistas consagrados e emergentes. As paredes de tijolos aparentes e o piso de concreto polido formavam um cenário perfeito para as peças contemporâneas em exposição. Tyler me recebeu calorosamente, apresentando-me à sua gerente assistente, Maya, antes de me mostrar o pequeno escritório que seria meu espaço de trabalho e um estúdio nos fundos, que vinha junto com a vaga. Não é enorme, disse ele, gesticulando para o estúdio, mas tem boa iluminação e ventilação para pintar. É perfeito, respondi,
já imaginando como eu montaria meu cavalete e meus materiais. O trabalho em si era simples: ajudar na administração da galeria, coordenar com os artistas, auxiliar nas inaugurações e manter o site. O horário era flexível, o que me dava tempo para criar meu próprio trabalho. Quando você pode começar? Perguntou Tyler. Amanhã, sugeri, ansiosa para mergulhar naquele novo capítulo. Ele riu. Gostei do seu entusiasmo. Amanhã é a hora. Naquela noite, voltei para a casa de hóspedes e encontrei Doris deixando uma caçarola e um bilhete de boas-vindas no balcão. A simples gentileza me fez chorar. Enviei uma mensagem de agradecimento, o que me levou a um convite para jantar com eles na noite seguinte. Durante uma refeição caseira que não se parecia em nada com os jantares caros, mas emocionalmente carregados, da minha infância, aprendi mais sobre Frank e Doris. Ele era professor de inglês aposentado e ela, enfermeira pediátrica. Eles se conheceram na casa dos 30 anos, ambos tendo deixado situações familiares difíceis aos 20. Família é complicada, disse Doris enquanto servia torta de maçã de sobremesa. Às vezes, a parte mais difícil é aceitar que não se pode mudar quem não quer mudar. Passei anos tentando conquistar a aprovação dos meus pais, admiti. Nada nunca era suficiente. Frank assentiu, solidário. Algumas pessoas precisam mais de controle do que de conexão. Levei muito tempo para entender que as críticas do meu pai não eram sobre as minhas falhas, e sim sobre a necessidade dele de se sentir superior. As percepções deles me ajudaram a começar a processar a dinâmica da minha própria família sob uma nova perspectiva. Talvez as lições dos meus pais tivessem menos a ver com me ajudar a ter sucesso e mais com manter o controle deles sobre a minha vida. Meu primeiro dia na galeria passou em meio a uma série de novas informações e tarefas. Tyler foi um mentor paciente, e a eficiência amigável de Maya tornou a curva de aprendizado menos intimidante. No final da semana, eu estava me adaptando a uma rotina que incluía trabalho matinal na galeria, sessões de pintura à tarde no meu novo estúdio e jantares ocasionais com Frank e Doris. Meus pais continuaram sua campanha de ligações e mensagens de texto, que se transformaram em e-mails e até mensagens por meio de Riley. Quando eu me mantinha distante, eles oscilavam entre a raiva: depois de tudo que fizemos por você, a manipulação, sua mãe está fora de si de preocupação, e a barganha: podemos discutir mais independência se você voltar para casa. Eu me mantive firme, respondendo apenas com breves garantias de minha segurança e bem-estar. Cada dia de distanciamento me dava mais clareza sobre a toxicidade do nosso relacionamento. 2 semanas após o incidente, como passei a chamá-lo, vendi meu primeiro quadro pela galeria do Tyler. Não foi uma venda grande, mas foi para um colecionador genuíno que apreciava meu trabalho por seus próprios méritos. A validação valeu muito mais do que o valor em dólares. Deveríamos comemorar, sugeriu Tyler, fechando a galeria após a venda. Jantar. Tem um restaurante tailandês ótimo ali na esquina. O que começara como um relacionamento profissional estava evoluindo para uma amizade e possivelmente algo mais. Tyler era fácil de conversar, genuinamente interessado no meu trabalho e agradavelmente direto. Nossa conversa durante o jantar fluiu naturalmente, de arte a filmes e memórias de infância, contornando cuidadosamente meu recente drama familiar. À medida que as semanas se transformavam em meses, estabeleci uma nova vida para mim. Encontrei um apartamento acessível perto da galeria, embora ainda visitasse Frank e Doris regularmente para jantar. Meu trabalho começou a atrair mais atenção, com várias peças vendidas a colecionadores particulares. Tyler apresentou minha série A Noite Urbana em uma exposição coletiva de artistas emergentes, o que me rendeu uma menção favorável em uma publicação de arte local. O ponto alto veio 6 meses depois daquele jantar fatídico, quando Tyler me ofereceu uma exposição individual em sua galeria. Seu novo trabalho está pronto, disse ele, revisando minhas peças mais recentes. É hora de apresentar Ember Mitchell ao mundo da arte de verdade. Planejar a exposição consumiu meus dias e noites por semanas. Criei novas peças para complementar meu trabalho já existente, desenvolvendo uma coleção coesa que contava a história do isolamento urbano e da conexão inesperada, temas que passaram a definir minhas próprias experiências recentes. A noite de abertura da minha exposição coincidiu quase exatamente com o aniversário de 6 meses da aula dos meus pais. A ironia não passou despercebida por mim enquanto eu estava na galeria, cercado pelas minhas obras e pessoas que tinham vindo especificamente para vê-las.
Frank e Doris chegaram cedo, trazendo um pequeno presente, uma caixa de tintas vintage que pertencera à tia de Doris. Para o nosso artista favorito, disse Frank com uma piscadela. Hailey veio de fora da cidade e me envolveu em um abraço apertado. Estou tão orgulhosa de você, sussurrou ela. E eu nunca duvidei de você por um segundo. Até Connor, do restaurante, veio, trazendo a namorada, e comprou uma das minhas peças menores. Eu soube naquela noite que você era o cara, ele me disse. A galeria se encheu de amantes da arte, críticos e colecionadores. Eu me movia pela multidão, discutindo meu trabalho e aceitando meus parabéns, com uma taça de champanhe na mão. Tyler permaneceu por perto, seu apoio silencioso como uma presença constante enquanto eu navegava pela abertura da minha primeira exposição individual. Durante uma breve pausa nas conversas, notei uma nova dupla de visitantes entrando na galeria. Meu champanhe quase escorregou dos meus dedos quando reconheci meus pais. Eles estavam parados, incertos, na entrada, minha mãe agarrando a bolsa como um escudo, meu pai examinando a sala até que seus olhos pousaram em mim. Eles pareciam menores de alguma forma, menos intimidadores do que eu me lembrava. Tyler notou minha tensão repentina. Está tudo bem? Meus pais estão aqui, eu disse baixinho. Sua expressão endureceu. Quer que eu peça para eles irem embora? Pensei por um momento e então balancei a cabeça. Não, eu cuido disso. Aproximei-me deles com passos medidos, consciente de quão diferente eu era da filha desesperada e humilhada que eles haviam abandonado 6 meses antes. Meu cabelo estava cortado num corte Chanel estiloso que eu jamais ousaria usar sob o teto deles. Meu vestido era vintage, e não de grife. Minha postura era ereta, livre do peso das expectativas deles. Amber, disse minha mãe, com a voz embargada. Você parece bem. Estou bem, respondi, mantendo o tom neutro. O que você está fazendo aqui? Vimos o anúncio no Tribune, explicou meu pai. Sua exposição. Queríamos ver. O antigo eu teria ficado pateticamente grato pela atenção deles, ansioso para provar meu valor por meio de sua validação. O novo eu reconheceu isso pelo que era, uma tentativa de se reafirmar na minha vida agora que eu estava encontrando sucesso. A exposição dura 3 semanas, eu disse. Você pode dar uma olhada. Virei-me para ir embora, mas minha mãe me segurou pelo braço. Amber, por favor, podemos conversar? Estávamos tão preocupadas. Agora não é a hora, eu disse com firmeza, removendo delicadamente a mão dela. Esta é a minha noite. A expressão do meu pai escureceu com a desaprovação familiar. Depois de tudo que fizemos por você, você não pode nos dar 5 minutos? Tudo que você fez por mim, repeti, mantendo a voz baixa, mas intensa. Como me abandonar com uma conta de $12.000? Como me chamar de fracassada a vida inteira? Como tratar minha paixão como um hobby e minha independência como um insulto pessoal? Ele teve a elegância de parecer desconfortável. Estávamos tentando te ensinar responsabilidade. Não, corrigi. Você estava tentando me quebrar para que eu voltasse rastejando. Mas, em vez disso, você me libertou. Apontei para a galeria ao nosso redor. É isso que eu sou. Não o seu fracasso, não o seu projeto, apenas eu tendo sucesso nos meus próprios termos. Um colecionador próximo chamou minha atenção, acenando para que eu discutisse uma possível compra. Acenei educadamente para os meus pais. Aproveitem a exposição ou não. De qualquer forma, isso está acontecendo sem a sua aprovação. Ao me afastar, senti um peso saindo dos meus ombros. Eles não tinham mais o poder de definir meu valor. Qualquer relacionamento que pudéssemos reconstruir no futuro, se houvesse, seria em termos de igualdade, não como pais decepcionados e filhos fracassados. A exposição foi um sucesso além das minhas expectativas. Vendi 15 peças naquela noite, incluindo minha peça central, para um importante colecionador local. Tyler não conseguia parar de sorrir enquanto contava as vendas. Isso é só o começo, prometeu. Meus pais foram embora sem comprar nada nem falar comigo novamente. Eu os via estudando meu trabalho, a expressão indecifrável do meu pai, minha mãe enxugando os olhos com um lenço de papel. Uma parte de mim esperava que eles finalmente me vissem, realmente me vissem, através da minha arte.
Outra parte reconhecia que a aprovação deles não era mais necessária para minha felicidade. Quando os últimos convidados foram embora e Tyler trancou as portas da galeria, ele se virou para mim com um sorriso. Como é ser uma artista de sucesso, Amber Mitchell? Retribuí o sorriso, pensando na longa jornada daquela mesa no restaurante até aquele momento. É como voltar para casa, respondi, para mim mesma. 6 meses após minha primeira exposição individual, a vida havia se estabelecido em um ritmo que eu jamais poderia ter imaginado naquela noite fatídica em Lucille. Meu trabalho continuou a ganhar reconhecimento nos círculos artísticos locais, com mais 3 peças vendidas para o mesmo colecionador que havia comprado minha peça central. Eu havia passado de meio período para período integral na galeria de Tyler, conciliando o trabalho administrativo com minhas próprias atividades criativas. A casa de hóspedes atrás da casa de Frank e Doris havia dado lugar a um apartamento pequeno, mas charmoso, acima de uma livraria no Distrito das Artes. Meu espaço estava repleto de luz e plantas, com telas em vários estágios de acabamento encostadas nas paredes. Pela primeira vez na vida, eu era verdadeiramente independente financeira, emocional e criativamente. Meu relacionamento com Tyler também evoluiu, de profissional para pessoal. No início, nos movemos com cautela, ambos cientes das complicações que poderiam surgir ao misturar negócios com prazer. Mas nossa paixão compartilhada pela arte e nossa conexão autêntica fizeram com que a transição parecesse natural. Tenho algo para lhe mostrar, disse Tyler certa noite, quando fechamos a galeria. Uma surpresa. Ele me levou a uma parede antes vazia no espaço principal da exposição, onde uma nova placa havia sido instalada. Em breve, o que começou como um reencontro profissional evoluiu para algo mais à medida que Zack prolongava sua estadia. Tyler, sempre perspicaz, percebeu a química entre nós antes que eu mesma a reconhecesse plenamente. Você e Zack têm história, observou ele certa noite, depois que Zack saiu mais cedo do nosso jantar para terminar uma avaliação. Éramos próximos na faculdade, admiti. Nada de sério aconteceu, mas sempre havia algo ali. Tyler assentiu, pensativo. Eu vejo o jeito como ele olha para o seu trabalho e para você. Seu sorriso era genuíno, ainda que um pouco triste. Às vezes, o timing é tudo. Nossa conversa naquela noite levou a uma decisão gentil e mútua de voltarmos a ser amigos e colegas. Tyler continuou sendo meu maior defensor profissional e um amigo de confiança, enquanto meu relacionamento com Zack se aprofundou em algo para o qual nenhum de nós estava preparado durante nossos anos de faculdade. 2 semanas antes da abertura da minha segunda exposição, enquanto Zack e eu discutíamos quais peças destacaríamos na exposição, meu telefone tocou com o número dos meus pais. Mantive contato mínimo com eles desde a noite da minha primeira exposição, mensagens de texto ocasionais e um almoço breve e constrangedor que terminou com meu pai questionando a sustentabilidade de uma carreira artística. Eu deveria atender, disse a Zack, que assentiu e se afastou para me dar privacidade. Olá, respondi, me preparando. Amber, a voz da minha mãe soou tensa. Acabamos de saber pelos Prestons que você tem outra exposição em breve. É claro que eles não ficaram sabendo diretamente pelos anúncios da galeria que eu sabia que eles recebiam ou pelas publicações de arte locais. Tinha que ter vindo pelas redes sociais deles, enquadrado como possível fofoca ou preocupação. Sim, abre em 2 semanas, confirmei. Seu pai e eu gostaríamos de comparecer, disse ela formalmente, como se estivesse solicitando uma audiência. Se não se importar. 1 ano atrás, eu teria desejado desesperadamente a presença deles, vendo-a como uma validação das minhas escolhas. Agora, eu me sentia estranhamente distante da aprovação deles. A abertura é no dia 15, às 19 horas, eu disse. É aberto ao público. Houve uma pausa. Pensamos que talvez pudéssemos vê-lo antes, em particular, e talvez jantar depois para colocar o papo em dia. O pedido, aparentemente razoável, desencadeou uma tensão imediata em meu peito. Visitas privadas eram para colecionadores e críticos, não para pais que haviam passado anos descartando minha arte como um hobby. E o jantar agora carregava suas próprias associações traumáticas. A galeria está bastante ocupada com os preparativos, eu disse cuidadosamente. Mas você é bem-vindo à inauguração, assim como os outros convidados. A decepção da minha mãe era palpável mesmo pelo telefone. Entendo. Outra pausa. Estávamos esperando nos reconectar, Amber. Para fazer as pazes.
Não estou pronta para isso, admiti, surpreendendo-me com a minha honestidade. Talvez um dia, mas não agora. A conversa terminou logo depois, deixando-me com uma mistura familiar de culpa e determinação. Zack, que já tinha ouvido o suficiente para entender o contexto, colocou a mão no meu ombro, me apoiando. Estabelecer limites não é o mesmo que guardar rancor, disse-ele baixinho. Você está protegendo a sua paz. A noite da abertura da minha segunda exposição chegou com a excitação nervosa que eu suspeitava que jamais desapareceria, não importava quantas exposições eu realizasse. A galeria foi transformada por uma iluminação estratégica que realçava o jogo de sombras e reflexos na minha série urbana. Um jazz suave tocava ao fundo enquanto os primeiros participantes começavam a chegar. Frank e Doris chegaram primeiro, como haviam feito na minha exposição anterior, trazendo um pequeno pacote embrulhado. Só um presente, disse Frank quando abri o pacote e encontrei uma caneta tinteiro vintage, por assinar todos aqueles recibos de venda que vocês receberam esta noite. Hailey chegou em seguida com seu novo namorado, seguida por um fluxo constante de colecionadores, críticos e entusiastas da arte. Zack permaneceu por perto, sua presença profissional, ele estaria resenhando a exposição para Artview e pessoal. Uma hora depois do evento, enquanto eu discutia técnicas com um potencial comprador, avistei meus pais entrando na galeria. Estavam vestidos formalmente, minha mãe com um vestido de grife que eu reconheci de sua coleção para ocasiões especiais, meu pai em seu terno padrão. Eles pareciam elegantes, prósperos e completamente deslocados em meio à multidão eclética e artística. Ao contrário da entrada hesitante na minha primeira exposição, eles se moveram pela galeria com determinação, examinando cada peça metodicamente. Pedi licença para interromper a conversa e me aproximei deles, com Zack seguindo alguns passos atrás. Vocês vieram, eu disse, afirmando o óbvio. Claro, respondeu minha mãe, com um sorriso forçado. Não perderíamos. Meu pai gesticulou para a pintura mais próxima, uma paisagem urbana complexa vista através de uma janela molhada pela chuva. Estas são impressionantes, Amber. Muito técnicas. Foi provavelmente a expressão mais próxima de aprovação que ele já fizera sobre a minha arte. No entanto, parecia vazia, uma avaliação em vez de apreciação. Obrigada, eu disse, e apresentei Zack. Este é Zack Forrester. Ele é crítico de arte da Artview e de outras publicações. O comportamento do meu pai mudou instantaneamente, sua personalidade empresarial assumiu o controle enquanto ele apertava a mão de Zack. Forrester, alguma relação com o senador Forrester de Connecticut? Meu tio, Zack confirmou com um sorriso educado. A revelação de que eu estava namorando alguém com conexões com uma família política elevou visivelmente minha posição na estima do meu pai. Suas perguntas subsequentes se concentraram na história e na família de Zack, em vez de seu trabalho ou nosso relacionamento. Pedi licença para falar com outros convidados, deixando Zack sozinho para lidar com o interesse repentinamente entusiasmado dos meus pais. Ao longo da noite, notei que eles trabalhavam no salão como se fosse um de seus eventos profissionais, apresentando-se como pais de Embra para colecionadores e galeristas importantes. Quando se aproximaram de mim novamente, perto do fim da noite, a expressão do meu pai tinha o olhar calculista que eu conhecia da infância. Ele estava reavaliando meu valor, agora que minha arte demonstrava potencial comercial e meu namorado tinha contatos valiosos. Estamos muito orgulhosos do que você conquistou, disse ele, com um tom que sugeria que estava reivindicando parte do crédito pelo meu sucesso. Sempre soubemos que você tinha potencial. O comentário que antes me encheria de uma gratidão patética agora soava vazio. Você fez? Perguntei baixinho. Porque me lembro de ser chamada de fracassada mais do que qualquer outra coisa. Minha mãe se encolheu. Amber, isso não é justo. Nós te pressionamos porque acreditávamos em você. Não, corrigi-a gentilmente, mas com firmeza. Você me pressionou porque queria que eu fosse um reflexo do seu sucesso, não da minha própria pessoa. A expressão do meu pai endureceu. Depois de tudo que lhe proporcionamos, sua educação, sua criação. Sou grato pelos privilégios que tive, interrompi, mantendo a voz calma, mas apoio material não compensa o abandono emocional ou a humilhação pública da sua filha para lhe dar uma lição. Outros convidados começavam a notar nossa conversa tensa. Tyler se aproximou suavemente, com o catálogo da exposição na mão. Senhor e senhora Mitchell, os senhores viram a descrição do trabalho de Amber?
Os críticos foram extremamente positivos. Sua intervenção me deu um momento para me recompor. Quando meus pais se viraram para mim, falei antes que eles pudessem. Estou construindo minha própria vida agora, eu disse. Se vocês querem fazer parte dela, tem que ser em novos termos, não como os diretores da minha vida, mas como pessoas que respeitam minhas escolhas e meu trabalho. A galeria estava se esvaziando, a noite de abertura chegando ao fim. Tyler anunciou a chamada final para perguntas e compras. Meus pais ficaram sem jeito, divididos entre o desejo de manter as aparências e a frustração com meus novos limites. Talvez pudéssemos almoçar na semana que vem, sugeriu minha mãe, hesitante. Só para conversar. Foi uma pequena abertura, nem um pedido de desculpas nem um reconhecimento de erros passados, mas já era alguma coisa. Vou verificar minha agenda, eu disse, sem me comprometer, mas também sem recusar. Eles foram embora logo depois, comprando uma pequena peça da exposição, mas, eu suspeitava, para salvar a reputação do que por apreciação genuína. A validação deles, antes tão desesperadamente importante para mim, agora parecia uma reflexão tardia. Quando os últimos convidados foram embora e a equipe de Tyler começou a limpar, me vi em pé diante da minha peça central com Zack ao meu lado. A grande tela retratava uma figura solitária se afastando de um prédio bem iluminado em direção a uma paisagem urbana cheia de possibilidades e aventuras desconhecidas. Sabe, disse Zack, pensativo, quando estávamos na escola, seu trabalho era tecnicamente brilhante, mas cauteloso. Agora, há uma ousadia e uma honestidade emocional que transformaram sua técnica. A dor é uma professora poderosa, respondi, estudando a pintura que, inconscientemente, havia capturado minha própria jornada. A liberdade também, ele retrucou, pegando minha mão. A exposição foi um sucesso comercial e de crítica, com a maioria das peças vendidas na primeira semana. A resenha de Zack destacou a autenticidade emocional e a evolução técnica do meu trabalho, posicionando-me como um artista emergente a ser observado. Tyler iniciou discussões sobre um acordo mais permanente com a galeria, incluindo um estúdio dedicado e exposições regulares. Um mês após a inauguração, assinei o contrato de aluguel do meu primeiro estúdio de verdade, um loft iluminado em um antigo prédio de fábrica convertido para artistas. Enquanto arrumava meus cavaletes e materiais no espaço que era inteiramente meu, refleti sobre a jornada extraordinária do ano anterior. A brincadeira cruel que meus pais pregaram, abandonando-me com uma conta impagável para me ensinar uma lição sobre o fracasso, na verdade, me ensinou as lições mais valiosas da minha vida, que eu era mais forte do que imaginava, que a conexão genuína pode ser encontrada em lugares inesperados e que o verdadeiro sucesso vem de ser eu mesmo, não de atender às expectativas dos outros. Abri as janelas do meu estúdio, deixando entrar a brisa da primavera, e coloquei uma tela nova no cavalete. Lá fora, a cidade se estendia em toda a sua beleza complexa. Lá dentro, eu finalmente estava em casa. Você já viu a crueldade de alguém acidentalmente levar ao seu maior crescimento? Ou encontrou família em lugares inesperados quando seu biológico falhou com você? Compartilhe suas histórias nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias de superação dos desafios inesperados da vida. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada do abandono ao empoderamento. Lembre-se, às vezes, os piores momentos de nossas vidas se tornam os catalisadores para nossas maiores transformações.